ao Café com Red, podcast da Reveste Red. E hoje eu tô aqui com a Gabriela do Escritório de Arquitetura. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. É bem legal estar aqui. Obrigada pelo convite novamente. Olha, eu tô aqui, tava comentando com você que eu tô ansiosa pra saber a história desse nome, dessa logo. A gente já vê por aí que é algo bem criativo, né? O escritório. Conta pra mim, Gabi, como que começou? Foi bem natural o processo do nome. Na verdade, a gente não conseguia decidir. A gente tinha algumas opções ali na mão. Tinha alguma coisa a ver com kiwi, porque a gente gosta muito do Super Limão, que é um escritório de São Paulo. Tinha alguma coisa relacionada a cactos, porque a gente tinha bastante projeto que tinha um monte de cacto no projeto. A gente tava, será que a gente puxa por aí e tal? Mas aí a gente não conseguia decidir, não conseguia fazer uma logo legal, fizemos vários testes, daí a gente... quer saber? Põe qualquer nome aí, qualquer o quê? É um escritório. É um escritório mesmo, então vamos chamar de um escritório, beleza. E ficou um escritório de arquitetura. É tudo junto, tudo pra... Pronto, gente, é o que a gente tava comentando. Às vezes o mais simples, né, o mais óbvio se torna o mais legal, né? Sim, e a questão da logo, também tem alguma explicação? Foi uma brincadeira com aberturas, né, janelas a função arquitetônica, como se fosse o negativo de uma janelinha. Muito legal. Conta pra mim um pouquinho da sua história, né? Como que você se descobriu apaixonada pela arquitetura? Como que você escolheu a arquitetura? Como que foi esse processo? Demorou um pouco. Eu gostava muito de tecnologia na parte de modelagem computacional e daí eu fui pra esse lado da arquitetura, mas sem ter muita certeza, né, na verdade. Aí, durante o curso que eu fui me apaixonando, fui criando gosto, e daí eu saí super empolgada e tal. Eu fiz algumas coisas relacionadas a essa questão de modelagem, lá na Autodesk, no Canadá, fui pra lá, fiz bastante projeto diferente com programas de arquitetura focado na modelagem Você mesmo. foi fazer, tipo, um intercâmbio durante a faculdade, é isso? Fui trabalhar lá durante um tempinho. Ai, que demais! Então você teve essa experiência lá também. Sim, sim. Você sentiu muita diferença, tipo, da arquitetura daqui pra lá? Isso foi bem legal de ver, porque a gente tem umas... Assim, eu tô falando de programa de computador, né? Quando você tá projetando, você tá ali no computador, que a gente brincar, estamos jogando The Sims. Só que o The Sims deles é diferente, é outro nível de... Bem mais de tecnológico. processo, Daí a gente aprendeu muito lá de como fazer essa modelagem mais técnica, mais criativa, mais detalhada, que a gente aplica no projeto no dia a dia. E era uma coisa que você já sonhava em fazer, assim, trabalhar fora durante a faculdade, ou foi uma oportunidade que surgiu? Foi uma oportunidade, foi uma coisa legal que apareceu, que veio de um projeto de pesquisa com o professor, daí a gente inscreveu, passou lá, a gente foi selecionado, acho que eram 5, cada um de um continente, assim. Aqueles não são 5 continentes, né? Mas eles separaram em 5 regiões. E daí a gente foi representando a América Latina lá. Foi muito legal. Que demais. E tudo pelo projeto que vocês já estavam desenvolvendo aqui, aí foi aprovado? Sim, E quanto tempo vocês ficaram lá? 6 meses. Bastante. Desenvolvendo. Mas a gente ainda ficou depois trabalhando um tempo remoto com eles, porque também, né, pandemia. A gente ficou um tempão ali desenvolvendo esse projeto. Tem isso também. Foi no meio da pandemia. Foi. Mas aí não atrapalhou sua ida pra lá, trabalhar lá? Não. Eu fui no último ano de faculdade, então eu comecei a fazer, digamos, aquele trabalho final de conclusão de curso, né? Fui, voltei, entreguei, daí já entrou a pandemia, eu fiquei um ano e meio, assim, trabalhando com eles remoto. Eu e o Marcos, que era meu colega, né, desse projeto. E depois a gente começou o escritório. Tá, e aí então você saiu, né, se formou ali quase na pandemia. Como que daí foi esse processo? Você já sabia que você queria ter um escritório? Você já pensava nisso? Como que foi? Desde a faculdade já fazia alguns estágios assim, em obra, pegando um negocinho aqui, um negocinho ali. Então foi muito natural. Foi quase que assim, atrasado até. Porque eu falei, tô fazendo bastante coisa, tem um monte de projeto, eu não tenho um escritório, eu não tenho nome, eu preciso formalizar isso aqui, fazer um Instagram. Daí que surgiu, mas assim, foi bem natural o processo. Foi que já estavam vindo alguns projetos, daí a gente resolveu, eu e alguns amigos, a gente ficou lá discutindo o nome e tal, e surgiu o escritório. E daí hoje é você, né, no escritório, e mais alguns arquitetos que trabalham com vocês? Sim, são 2 arquitetos, tem a Fer e tem o João. Que legal. E eles não quiseram vir hoje. A gente vai ter que me deixaram sozinha aqui. A gente vai ter que combinar outro dia, Gabi, só pra eles virem com a gente, não é verdade? Sim. Que demais. Eu até, né, dei uma olhada ali no Instagram de vocês, e até pela
questão do nome e tudo, a gente vê que tem uma veia criativa muito forte, muito diferente, né? Como que é isso pra vocês? Eu imagino que todo mundo que vê os projetos já imagina, né, que sempre tem algo criativo, algo diferente, que foge bastante do padrão. A gente gosta muito de se adequar ao cliente, digamos. A gente não tem uma... Até porque, pelo nome, um escritório ser uma coisa um pouco mais afastada, um pouco mais genérica, a gente consegue moldar muito a visão do escritório ao que o cliente está pedindo. Então, não é necessariamente tem uma identidade própria aqui, que é nossa, que é fixa e que sempre esse modelo vai se repetir. O cliente tem uma ideia totalmente clássica, a gente consegue adaptar muito bem o projeto para isso. Totalmente contemporânea, criativa, daí a gente deslancha, né? Que daí vai na modelagem, vai fazendo testes com material, é muito legal. E o que você mais gosta de fazer dentro do escritório, né? Já que tem os outros 2 arquitetos também, você fica com uma parte específica, como que vocês dividem e organizam isso? Eu fico mais hoje com a parte de clientes, atendimento direto ao cliente, administrativo mesmo também, e a parte de criação, né? Que daí é a direção de criação dos projetos ali de testes. Aí a Fer é um pouco mais modelagem, o Fer e detalhamentos também. O João me ajuda bastante digamos, nesse início do processo criativo e na modelagem um pouco mais refinada. Então a gente divide mais ou menos dessa forma, mas todo mundo faz um pouco de tudo. Que legal. E falando em projetos, assim, tem algum... Você comentou que vocês atendem, né, todos os tipos de clientes, todos os estilos, mas tem algum, assim, que você gosta muito, que a hora que chega você fala, eu gosto tanto de fazer isso? Eu gosto muito de projetos comerciais. Eu acho que eles se encaixam muito com a visão do escritório, porque a gente gosta de atender de uma forma bem rápida e do começo ao fim. E isso é uma coisa que é realmente muito característica do projeto comercial, do projeto institucional. Porque quando, assim, a pessoa chega pra gente com um projeto comercial, ela alocou uma sala e ela quer entrar ontem porque ela tá pagando aluguel, ela precisa abrir. E daí encaixa muito porque a gente chega com as ideias bem criativas, bem diferentes e consegue fazer, assim, deslanchando, sabe? É bem legal. E geralmente vocês gostam, então, e tem essa facilidade de trabalhar com pouco tempo de execução? Sim. A gente foca bastante nisso, é um dos focos que a gente coloca. De diferencial até do escritório. Tempo de projeto, tempo de execução, reduzir tudo no mínimo, assim, no mínimo viável. Qual que foi o tempo mínimo? Você lembra? O tempo mínimo foi 1 semana. Meu Deus, não é possível. Não, Do que era? É um projeto muito específico, muito diferente. Tem até uma história bonita, assim, que eu não sei se você lembra que aqui em Maringá teve um incêndio num shopping há um tempo atrás. A gente atendeu, naquela época, algumas lojas que eles tinham, assim, 20 dias para refazer, né, digamos. E a gente estava fazendo, a gente fez algumas nesses prazos de 20 dias, mas teve uma que foi a Perfect Way em específico, que chegou pra gente assim 1 semana antes, falou, preciso mudar, vai abrir de novo, eu preciso ter a loja ali. Então a gente virou à noite, fez o projeto com eles e assim, ele chamou a gente num dia, no mesmo dia à noite a gente já estava discutindo o projeto, no outro dia de manhã aprovado, detalhamento, obra, corre, a gente entregou no sábado à tarde pra limpar no domingo e inaugurar na segunda. Meu Deus. É que pra quem, né, não sabe, não acompanhou, então o shopping pegou fogo, mas esses lojistas precisavam vender as peças, né? Então eles locaram um outro lugar, não foi isso? Na verdade, tipo, toda a parte da frente foi afetada e a parte dos fundos não. E lá no fundo tinha bastante espaço vazio de salas então disponíveis. Então eles realocaram. E todo mundo pra lá em 15, 20 dias. E daí, assim, em específico, foi em 7 dias. Vocês tinham que fazer em 7 dias. Tinha que resolver, né? Meu Deus. E aí, o que foi, assim, a maior dificuldade? Claro, o tempo, mas assim, o que chegou uma parte que vocês falaram, gente, eu acho que não vai dar por conta disso, que teve alguma parte, assim, que era mais demorada? Nessa loja em específico, não. Por incrível que pareça, foi tão rápido e a gente foi tão, né, pensando no prático, não dava tempo pra dar nada errado. Não tinha tempo pra dar ruim, Mas em outros projetos, sim, já aconteceu. Por exemplo, no projeto do Dyke Fome, que é uma das... Tipo, uma vertical food, como se fosse um iFood da Magalu, sabe? Lá a gente foi instalar um escorregador gigante desses de escritório, sabe? É um escorregador enorme, roxo e tal. Daí ele chegou, a gente falou,
não vai passar nesse buraco, não vai entrar. Nessa hora deu um frio na barriga, assim, mas deu tudo certo, passou. Torcemos o escorregador para um lado para o outro. E foi. Foi. Esse é um projeto também, né, que quem quiser acompanhar pode entrar no Instagram de vocês, que tem lá algumas fotos. É um projeto também bem diferente, né? Todas as ideias vieram de vocês, ou o pessoal já tinha algumas coisas que, isso aqui eu quero muito que tenha, assim? Quando a gente faz um projeto, a gente sempre faz um briefing com o cliente antes. Então, no caso do Egg Foam, por exemplo, a gente conhece muito bem a marca deles, porque a gente já tinha até feito outras coisas no escritório antigo deles. Então, a gente já estava bem alinhado. Mas assim, eles chegam com... O cliente sempre chega com algumas ideias, né? Supondo, uma casa. Eu queria que tivesse tantos quartos, eu queria que tivesse... Eu gosto muito de receber pessoa, eu gosto muito disso, eu gosto muito daquilo. Eu tenho necessidade de um espaço para trabalhar em casa. Então, tudo isso a gente leva em consideração. E nesse foi a mesma coisa. A gente precisa colocar tantas pessoas aí dentro, a gente precisa que seja um espaço muito diferente, muito legal, só que não gaste tanto, que isso, que aquilo. Aí que é o complicado, né? Eu quero muito diferente. É o que todo mundo quer. Muito diferente, parece não gasta. Mas daí a gente fez umas soluções criativas lá que foram bem legais. Por exemplo, sabe essas telhas de barracão industrial? Telha de zinco, assim? Sim. A gente pegou e colocou como revestimento na cozinha, então ficou bem diferente ali, bem barato para eles. O escorregador mesmo foi em fibra reciclada, a gente fez bastante adaptação, assim, que deu uma segurada boa e ficou muito diferente, porque daí a gente pintou toda a parte da caixaria ali, escada, escorregador, tudo de um roxo bem forte, que é a marca deles, daí ficou bem diferente ali. Que legal. E como que faz, assim, para pensar nessas soluções? Vocês têm sempre que estar de olho, né, no que surge de novidade, enfim, porque são soluções que realmente vão fazer a diferença para o cliente, não só no orçamento, mas também na funcionalidade ali do dia a dia, né? É conhecer muito bem o material que você está trabalhando. Acho que a parte mais importante, assim, da arquitetura que muita gente deixa de olhar para é o material. Então, cada um tem a sua característica, a sua potencialidade, a gente tem que encaixar uma coisa que funcione ali muito bem para o cliente, para a funcionalidade da coisa. Legal. E aí a gente comentou, né, sobre esse tempo recorde que vocês fizeram, mas geralmente quando é uma casa, por exemplo, né, residencial, ele vai ter um tempo maior de execução, né? Geralmente, quanto tempo? Tem um prazo, assim, que vocês colocam? Igual você falou, um projeto comercial é muito, muito mais rápido. Em situações normais, digamos que a gente demore 2 meses ali em projeto e uns 3 meses para executar. Beleza. Mas numa casa, a gente faz o projeto e vai no tempo da pessoa. Como se a gente pegasse, por exemplo, faz uma revisão aqui de projeto, dá um tempo para pensar, namorar, daí faz mais uma revisão. É um processo com muito mais calma, sabe? A gente até dá essa segurada porque uma casa é uma coisa que a pessoa fica com muito coração ali, né? Fica muito, nossa, eu preciso colocar minhas expectativas, que eu preciso atender o que o cliente está querendo de verdade, né? Não só que, assim, ele... Às vezes o cliente acha que ele quer uma coisa, mas você pega lá no fundinho da conversa, assim, que você escuta, mas isso aqui... Passa lá no fundo, você... peguei aqui, ó. Daí você vai lá e tentar atender essa necessidade dele. Então, o residencial é um processo mais lento e até a obra também é um processo mais lento. Porque, geralmente, comercial, você tem um valor X... vai lá, investe e tá feito. E o da casa a gente vai, por exemplo, por administração, que daí vai fazendo com calma, de acordo com a disponibilidade financeira da pessoa também, vai executando conforme vai entrando o caixa. Então, pode demorar, assim, 6 meses, beleza, pode demorar 2 anos. Sim. A gente já teve caso dos 2. Vai depender tudo da disponibilidade do cliente, né? Isso mesmo. Muito legal. Sabe o que eu queria conversar com você também? Essa questão da criatividade, né? Que até você comentou, a gente vai muito pelo cliente, mas eu não consigo olhar a marca de vocês e não falar, eles são muito criativos, é muito legal, muito diferente. Você tem algum método, algum hábito que aflora essa criatividade, sabe? Assim, na hora de criar, que você fala, gente, não tá saindo. Você tem alguma coisa assim? Como que a gente aflora essa criatividade para pensar em soluções inteligentes, mas também que seja diferente? Eu gosto muito, igual eu estava comentando, de trabalhar primeiro o material, que se a gente pegar os fornecedores, olhar os catálogos, isso dá uns estralos muito legais na gente.
ligam mesmo, uma coisa linka com a outra, assim, é bem interessante. E ter amostras de material ali, trabalhar com um, com o outro e testar como é que ficam as combinações. Isso é muito bom para destravar um projeto que está travado, né? Uma parte criativa. Também buscar referências, a gente busca bastante referência. Mostras, viagens, tudo isso contribui muito, muito, muito. Pra essa criatividade. Essa questão sua lá do Canadá, né? Queria voltar um pouquinho de novo. Você consegue colocar algumas coisas que você aprendeu lá aqui? Ou você acha, tipo, que são culturas muito diferentes pra gente conseguir mesclar? Porque você comentou da tecnologia, né? Que era diferente, mas a questão, assim, do cultural mesmo. Porque eu imagino, não sei, né? Mas assim, eu imagino que os projetos lá seriam diferentes, né? Até pela cultura mesmo. O que você fala sobre isso? Os projetos de lá são realmente muito diferentes. As pessoas têm necessidades totalmente avessas. Por exemplo, a gente estava ajudando um colega meu, a gente está fazendo um projeto de uma casa lá, e é uma casa para ser impressa em 3D, impressora 3D. E a gente já começou, né? Então vamos jogar o banheiro para cá, porque a ventilação, porque isso, porque aquilo. Ele já, ninguém aqui liga pra ventilação no banheiro, é tudo duto. Então, assim, é bem diferente. É um pensar projeto totalmente diferente. Mas em questão de usar a experiência de lá pra cá, é realmente questão de processos, de técnicas, de realmente tecnologia. E isso tudo ajuda muito na criatividade, igual você estava falando. Porque a gente pega todas as técnicas deles de modelagem computacional, consegue gerar alguns experimentos diferentes com forma, como é que vai ser essa janela, como é que vai ser essa parede, como é que a gente vai trabalhar. Então isso é muito, muito, muito legal. E você vê algumas tecnologias que chegaram lá antes e de repente vão chegando aqui. Como que é esse processo? Você vai acompanhando? Tipo assim, isso já existe lá, então eu sei que daqui a pouco vai chegar aqui e eu vou poder usar. Inclusive esse projeto que a gente estava fazendo lá 2, 3 anos atrás, até hoje ainda não é forte aqui. Tá começando a chegar. Então, assim, é um processo bem lento, mas isso é uma coisa muito, assim, interna do processo de projeto. Eu acho que o resultado final não sofre tanto, porque a gente tem que direcionar para o cliente também, né, daqui. Mas em questão de agilidade de processo de escritório, igual eu falei, que a gente consegue usar isso para fazer uma entrega muito mais rápida, isso é sensacional. Nessa entrega mais rápida, por exemplo, quais são os artifícios assim que vocês usam? Também é focado nesse material que você comentou? Também. Vão ser materiais que tipo já estão prontos? Como que é? Não é que já estão prontos. Como é que eu vou te explicar de uma forma simples? Se você vai pensar numa casa, beleza. Você está me chamando para fazer uma casa para você. Aí você vai me falar, Gabi, eu quero uma casa com 2 quartos, 3 banheiros, uma sala, não sei o quê. O terreno, Gabi, esse aqui, ele tá em tal posição, o sol faz assim, tá? A gente vai lá ver. Com essas técnicas de modelagem, eu consigo pegar todos esses dados e jogar no programa e daí já fazer alguns estudos preliminares de possibilidades para aquilo, priorizando uma coisa ou outra. Por exemplo, eu quero muito priorizar ventilação e iluminação para que todos os ambientes estejam otimizados. Aí a gente já consegue ter uma matriz de soluções ali para a gente dar uma analisada e pensar na melhor disposição. Nos projetos que você faz, tem algumas coisas que você sempre prioriza, igual você falou da iluminação, ventilação? Sempre iluminação e ventilação, né? Isso com certeza. Até tava, igual eu te falei, discutindo com o pessoal lá do Canadá. Tem que ter ventilação no banheiro, gente. Como assim? Né? Mas iluminação e ventilação, sempre. Eu gosto muito de fazer uma arquitetura que seja um trajeto, digamos. Sempre pensar no que a pessoa vai estar vendo, não necessariamente... por exemplo, as renderizações que a gente faz. Sempre pensando, a pessoa entrou naquele lugar, qual que é o campo de visão dela, o que ela tem aqui, o que ela tem lá, qual a sensação que isso provoca, qual que é o sentimento que a gente está trazendo, porque as pessoas, às vezes nem sempre a gente se dá conta que todos os lugares que a gente tá são arquitetura. E que isso está passando um sentimento, isso está passando uma vontade, sabe? E isso tem muita responsabilidade envolvida também, para a pessoa se sentir bem, para a pessoa
conseguir produzir melhor, sabe? Pra pessoa estar bem. Você diz que tem técnicas e, por exemplo, revestimentos que você coloca e isso vai gerar um sentimento... Que são propositais pra gerar um sentimento na pessoa de, quero me acalmar, ou quero produzir mais, Tipo cores? Cores, texturas. Que demais. O que você usa, por exemplo, assim, no escritório? Que a pessoa tem que ser muito produtiva. No escritório eu costumo fazer um equilíbrio. Eu não gosto muito de acelerar a pessoa, acelerar, senão ela fica doida lá dentro. Então a gente traz vamos acelerar aqui, vamos colocar uma madeira aqui, vamos dar um conforto nesse canto. Legal. Então ela tá trabalhando aqui, mas tem um conforto ali no fundo. E aqui tem uma coisa mais assim, mais diferente pra hora de lazer dela, pro almoço. Tipo, tem um videogame ali, tem uma coisa bem diferentona. E pra casa? Pra casa, a mesma coisa, mas a gente busca muito daí separar por ambientes. Assim. No escritório, igual você perguntou, é um pouco mais tudo ao mesmo tempo ali. Você tem que deixar a pessoa pilhada, mas você tem que dar o conforto pra ela. E na casa é um pouquinho mais separado, assim. Esse ambiente ela vai estar pilhada, nesse aqui ela vai estar de boa, vai estar relaxando. Tipo, no quarto. No quarto é só de boa. As cores mais suaves. É isso. Sim, é isso. Que legal. E é realmente isso, a gente não pensa, né? Quando a gente pensa, gente, arquitetura, quais os sentimentos que a gente vai gerar na pessoa. Demais, realmente, gente. É uma coisa, vocês já tinham pensado nisso? Eu não. A gente tá trabalhando numa escola também. Daí é bem legal ver isso agora aplicado para crianças, que é um pouco diferente, é um pouco mais delicado. As crianças têm que só deixar calma. Então, se a gente coloca uma cor ali, nossa, vai virar todo mundo pulando. Ninguém segura as crianças. Como que é essa questão da escola? Eu imagino que deve ter várias especificidades também, né? Sim, de segurança, enfim. Normativo, segurança, a gente tá estudando bastante nessa parte. Então, é bem desafiador na parte legislativa, digamos, da gente fazer a escola. Só que é muito gostoso essa parte de pensar textura, convivência, forma, cor, como isso vai ajudar no desenvolvimento delas. É sensacional. Nossa, a gente está aprendendo bastante também com o pessoal da própria escola, que eles têm uma metodologia de ensino Montessori, então a gente está trabalhando em conjunto para alinhar a arquitetura com o montessoriano, tá bem interessante. Porque daí vai ter que passar exatamente tudo, né? Toda essa essência da escola e do método. Que legal. Ansiosa pra ver como que tá esse projeto, tá? Tá em execução já? Já? Já tá construindo, tá no Então. segundo andar, já tá... Que demais. Daqui a pouco começa a parte legal, que é revestimento, que é... Decoração. Muito legal. Ansiosa pra ver. A gente vai ver daqui um tempo no Instagram, onde que vocês postam? No Insta, vai estar lá no site. Vamos postar nos canais. O pessoal pode encontrar vocês como? No Instagram? Tudo. É sempre @um escritório de arquitetura, tudo junto. Um escritório de arquitetura. Gabi, muito obrigada. Amei conversar com você. Obrigada a você. E vamos marcar a próxima pra todo mundo vir. Com todos aqui. A equipe Fernanda toda. e João, se não vier. Muito bom. Obrigada, tá? Obrigada a você. Pessoal, obrigada mais uma vez pela companhia e a gente se vê na próxima.